Em um reino enigmático, repleto de tradições ancestrais e segredos guardados pelo tempo, uma descoberta perturbadora acaba de ser desvendada nas terras da Península Arábica, enviando ondas de choque através do globo. Este achado sem precedentes questiona profundamente as convicções estabelecidas, abalando as bases da fé com uma força inesperada e desafiando os alicerces sobre os quais muitas crenças foram construídas. Quais foram as descobertas dos ateístas na Arábia Saudita que se chocaram com ideologias históricas? Poderiam essas descobertas mudar nossa compreensão da história? Fiquem atentos enquanto fazemos uma viagem ao coração da Arábia Saudita, onde um antigo segredo colocou em confronto tanto ateístas quanto crentes, desafiando qualquer explicação. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Arábia Saudita, antigamente chamada de Reino da Arábia Saudita, é um país do Oriente Médio que tem uma rica história religiosa, especialmente dentro do contexto do Islã. Quando se pensa em Arábia Saudita, quase sempre pensamos em Meca e Medina, as reverenciadas cidades sagradas islâmicas. É raro associar o país com o cristianismo. Contudo, estudos recentes alteraram essa percepção. Algumas afirmações intrigantes sugerem que o Monte Sinai pode estar localizado na Arábia Saudita. O Monte Sinai é o lugar mais significativo da fé abraâmica. Ele tem um significado imenso no judaísmo, no cristianismo e no Islã. É um lugar de reverência, atraindo visitantes ao redor do mundo que procuram conexões espirituais ou desejam seguir os passos de Moisés. De acordo com as narrativas bíblicas, o Monte Sinai é onde Moisés e os israelitas receberam os 10 mandamentos de Deus, formando o cerne dos ensinamentos morais e religiosos do judaísmo e do cristianismo. Como mostrado no livro bíblico do Êxodo, Deus chamou Moisés para o topo da montanha, onde os 10 mandamentos foram inscritos em tábuas de pedra. Em árabe, costuma-se chamar essa montanha de Jebel Musa, que significa Montanha de Moisés. Para os cristãos, o Monte Sinai está ligado ao Monte Sião, um lugar celestial onde Deus vive em glória com seu povo. Em seu Sermão da Montanha, Jesus se dirige aos seus seguidores, convocando-os a incorporar o espírito da lei. Não apenas cumprir as palavras, mas agir como se tivessem alcançado a divindade em si. Os contos bíblicos também ligam o Monte Sinai à transfiguração de Jesus, onde ele se transformou na presença de Moisés e Elias. Os judeus consideram o Monte Sinai como a localização mais sagrada da terra. Eles acreditam que é onde eles unicamente encontraram Deus, e onde a humanidade está diretamente conectada com o divino, uma mistura de interação espiritual e física. Isso se alinha com a essência do judaísmo, onde a religião faz a ponte entre o divino e a existência mundana. A tradição judaica também liga o Monte Sinai à disposição de Abraão de sacrificar seu filho, Isaque. Este evento reforça a crença dos judeus no seu status de escolhidos e no seu vínculo com Deus, unindo-os para que os mandamentos e ensinamentos sejam cumpridos. O livro de Deuteronômio enfatiza esses temas, conforme Moisés lembra aos israelitas de seu acordo divino e o imperativo de obedecer às leis de Deus. O Monte Sinai é simbólico para os judeus, representando sua identidade e destino como o povo escolhido de Deus. O Alcorão também reconhece a significância da montanha, retratando-a como o lugar onde Deus se comunicou com Moisés e lhe deu as tábuas da Torá, as escrituras sagradas do Islã. Esses mandamentos servem como um código de conduta, refletindo os desejos de Deus para seu povo. Além disso, a montanha simboliza a junção entre a humanidade e o mundo divino, enfatizando a ligação entre Deus, seu povo, e a obediência às suas leis. As narrativas islâmicas elogiam Moisés por sua paciência e obediência, guiando-o a transmitir a mensagem de Deus ao faraó e seus súditos. A montanha também ilustra a compaixão de Deus, pois ele perdoou os israelitas apesar de suas transgressões e deu a Moisés um novo conjunto de leis. Nos ensinamentos cristãos, o Monte Sinai representa a jornada de fé, a busca da santidade e o desejo de se aproximar de Deus. Em todas estas 3 religiões,
A montanha tem um significado profundo. No entanto, sua localização continua um mistério. Agora que entendemos a profunda importância do Monte Sinai para as 3 religiões abraâmicas, vamos nos aprofundar na busca pela sua localização exata. Onde estaria o Monte Sinai? Por muito tempo, a crença comumente aceita foi que o Monte Sinai ficava no Egito, posicionado no lado sudoeste do país, perto da fronteira com Israel e a Península do Sinai. Reverenciado como o lugar mais sagrado do judaísmo, esta montanha majestosa se ergue a aproximadamente 2.285 metros acima do nível do mar e possui inúmeros marcos religiosos significativos, incluindo o famoso Mosteiro de Santa Catarina e a Igreja da Transfiguração. O Mosteiro de Santa Catarina, que fica na Península do Sinai, no Egito, tem um papel conhecido na história como um dos mosteiros mais antigos do mundo, construído em 527 anos antes de Cristo pelo imperador Justiniano I. A decisão de construir o mosteiro foi favorecida pelos pedidos de monges herméticos que frequentavam o local e que finalmente puderam se estabelecer lá. Este mosteiro ostenta um legado impressionante não apenas por sua longa história, mas também por sua distinção como o lar da biblioteca mais antiga do mundo em operação contínua. Este tesouro abriga manuscritos e livros da antiguidade, com datas que vão até o século IV. Realçado por sua arquitetura bizantina marcante e uma coleção imponente de ícones, o mosteiro atrai peregrinos de longe. Dentro dos confins do mosteiro está a Capela da Sarça Ardente, que acredita-se ser o lugar onde Deus comunicou-se com Moisés através de um arbusto em chamas. Para os cristãos no mundo todo, o Mosteiro de Santa Catarina é um símbolo significativo e um importante destino de peregrinação. Com o tempo, o mosteiro se transformou. Durante a era do Califado Fatímida, uma igreja do mosteiro foi convertida em uma mesquita, que foi usada regularmente pelos muçulmanos até o século XIII, sob o sultanato mameluco. Atualmente, a mesquita tem uso limitado, pois é reservada para ocasiões especiais. Depois de um período de abandono durante o reinado do Império Otomano, a mesquita recebeu esforços de restauração no início do século XX. Como já mencionamos antes, a localização exata do Monte Sinai continua a ser um tema de debate, sem nenhuma conclusão definitiva. Ao longo da história, várias localizações no Oriente Médio foram propostas como o potencial local original do Monte Sinai. Estudiosos examinaram meticulosamente a Bíblia e outros textos históricos em busca de pistas sobre a localização da montanha. Entre os vários lugares propostos, um tem causado uma grande controvérsia. Essa história nos leva de volta a 1873, quando o viajante britânico, explorador e estudioso da Bíblia Charles T. Beck apresentou uma ideia de grande impacto. Beck propôs que o Monte Sinai na verdade era um vulcão, explicando seu argumento em um panfleto chamado Monte Sinai, um vulcão. Em seu trabalho, ele destacou descrições da montanha na Bíblia, em trechos onde ela aparece emitindo fumaça e fogo, mesmo sem brasa. Além disso, ele afirmava que a montanha acompanha a rota de Moisés, de Midian, no norte da Arábia, até o Egito. Com essa teoria em mente, ele colocou sua atenção nas montanhas na parte superior do Golfo de Acaba, focando-se particularmente em Jabal al-Nur, ou a Montanha da Iluminação. Quando Beck se aventurou até o local que havia determinado ser o Monte Sinai, ele descobriu que aquela montanha não era um vulcão. Humilhado frente à sua descoberta, ele desistiu de sua hipótese vulcânica, mas persistiu com a localização que havia encontrado, explicando seu erro em afirmar a natureza vulcânica das montanhas. Em vez disso, ele propôs que as referências bíblicas poderiam ter se referido à área durante uma tempestade, confirmando a complexidade de determinar a verdadeira localização da montanha. Enquanto muitos estudiosos que interpretavam a Bíblia mais metaforicamente divergiram da posição de Charles Beck, outros apoiaram suas posições. Propostas alternativas sobre a localização da montanha começaram a surgir, mencionando lugares como Egito, Jordânia ou Israel. Infelizmente, brevemente após sua visita a Jabal al-Nur, Charles Beck morreu, e assim não pôde explorar mais a região para potencialmente provar sua teoria. Os influentes estudiosos Alois Musil e Harry Philby se alinharam com as ideias de Charles Beck, concordando com a conclusão de que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita. Musil, um estudioso tcheco-austríaco, viajou extensivamente pela região no fim do século XIX e início do século XX. Philby, um oficial de inteligência britânico profundamente envolvido no Oriente Médio e no norte da África durante as décadas de 20 e 30, documentou suas viagens e escreveu livros esclarecedores,
incluindo o coração da Arábia e as Montanhas Árabes. Ambos os estudiosos se voltaram para Jabal al-Manifa, uma montanha perto de Wadi al-Arabá, como a verdadeira localização do Monte Sinai. Em seu trabalho, As Montanhas Árabes, Philby relembra sua visita de 1952 a Jabal al-Nur, confirmando a identidade do local como o Monte Sinai e destacando a importante mesquita localizada em seu cume. Philby argumenta ainda que, em comparação com os outros locais sugeridos no Egito e na Jordânia, Jabal al-Manifa se alinha melhor com a descrição encontrada nos registros históricos. Em 1971, o estudioso francês Jean Koenig propôs o pico vulcânico de Hal al-Bedr como a provável localização do Monte Sinai na Arábia Saudita. Ele publicou um artigo chamado Itinerários Cianóticos na Arábia, onde delineou precisamente seus argumentos para a interpretação da localização da montanha. Ao expandir sobre o trabalho de seus predecessores, Charles Beek, Alois Musil e Harry Philby, Koenig apresentou um conjunto mais completo de provas, evidências e argumentos detalhados. Apesar da natureza convincente de sua teoria, há uma proposta ainda mais polêmica por ser examinada. Agora você pode estar se perguntando: se Jean Koenig, armado com suas evidências abrangentes, não ficou com o título de mais controverso, então quem poderia ter sido? Bem, no meio desta série de hipóteses propostas, uma figura se destacou, tanto como controversa quanto amplamente discutida, que é o pesquisador americano Ron Wyatt. Ele também acreditava que a montanha estava situada na Arábia Saudita, mas ele chegou a uma localização diferente: o Monte das Amêndoas, no noroeste da Arábia Saudita, perto da fronteira com a Jordânia, acima do Golfo de Aqaba. Impulsionado por sua reputação como o descobridor de vários outros locais históricos, como o da Arca de Noé, Sodoma e Gomorra, o ponto da travessia do Mar Vermelho e a localização da Arca da Aliança, ele utilizou essas descobertas para fundamentar sua teoria sobre os locais de origem das montanhas. A perspectiva de Wyatt dependia de sua interpretação da Bíblia, em Êxodo 3:1. Segundo sua leitura, ele deduziu que Moisés cuidava dos rebanhos de Jetro, que era um sacerdote de Midian, e que, portanto, a montanha de Deus que Moisés relata ter encontrado também deveria estar localizada na terra de Midian. Depois de ter alegado a descoberta em 1978 do ponto onde Moisés teria atravessado o Mar Vermelho, em Nuveiba, no Golfo de Aqaba, Wyatt concluiu que o verdadeiro Monte Sinai teria que estar posicionado ao leste daquele milagroso caminho da travessia do Mar Vermelho, dentro das fronteiras do que hoje é a Arábia Saudita. Em sua análise, a opção mais provável era Jabal al-Laus, porque era o mais alto pico em toda a região da cordilheira a oeste da Arábia Saudita. Sua teoria foi corroborada pela identificação feita por ele de evidências arqueológicas, um acampamento de tamanho considerável perto da montanha, que ele acreditava ser o local onde os israelitas estiveram antes de seu êxodo. Outras descobertas feitas durante as investigações de Wyatt revelaram uma grande pilha de pedras de granito a cerca de 400 metros da base da montanha. As pedras estavam adornadas com figuras de touros, vacas e bois. Wyatt inferiu que este lugar teria marcado o grande altar de Israel ao pé do Monte Sinai, na Arábia Saudita, possivelmente correspondendo ao que foi mencionado na parábola do bezerro de ouro. Ele ampliou suas interpretações, conectando sua descoberta do ponto da travessia do Mar Vermelho com o que ele considerava serem resquícios das carruagens de faraós encontrados no fundo do Mar Vermelho. O topo da montanha, coberto de cinzas, simbolizaria o fogo divino. Ele encontrou ainda uma enorme rocha trincada que lembra os efeitos poderosos dos fluxos de água, 12 pilares de pedra na parte inferior da montanha, entre outras descobertas. Todos esses achados, ele acreditava, estavam ligados à época em que os israelitas viveram nas proximidades da montanha, na época de seu êxodo. No entanto, vários estudiosos contestaram a teoria de Wyatt, citando preocupações sobre seus métodos e evidências. Primeiramente, eles apontavam que Wyatt não tinha treinamento formal em arqueologia e conduziu sua pesquisa como amador. Sua abordagem era crua e tinha pouco rigor científico. Sabe-se que ele falhou em publicar artigos ou relatórios revisados por pares, detalhando suas descobertas. Ao invés disso, ele disseminava informação baseada somente em opiniões pessoais. Em segundo lugar, seus métodos pouco convencionais levaram a conflitos tanto com autoridades seculares quanto religiosas. Wyatt até chegou a ser detido e ficou preso pelo governo saudita,
que o acusou de ser um espião israelense por causa de invasões a propriedades de acesso restrito e contrabando de artefatos. Além disso, alguns estudiosos bíblicos argumentam que em Gálatas 4:25, onde o apóstolo Paulo ensina aos cristãos gálatas sobre a aliança com Deus, uma má interpretação é possível de forma a favorecer as alegações de Wyatt. No texto, Paulo menciona o Monte Sinai na Arábia. No entanto, o termo Arábia inclui uma extensão de terra muito maior em mapas romanos do século I, incluindo toda a Península Arábica, a Península do Sinai e o norte do Egito. Esta perspectiva desafia a visão de que o Monte Sinai fica especificamente na Arábia Saudita. Então, se o apóstolo Paulo consultasse um mapa romano do século I, o grande território da Arábia incluiria a atual Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outras nações asiáticas, constituindo uma vasta extensão de deserto. No entanto, há outras descobertas chocantes na Arábia Saudita. Uma delas é um local de rituais usado por um culto pré-histórico. Até o fim deste vídeo, você saberá mais sobre este lugar. E você sabia que o deserto que vemos hoje na Arábia Saudita costumava ser cheio de plantas exuberantes? Pode parecer impossível, mas antes de explorarmos as provas científicas, vamos falar sobre as evidências históricas que também apoiam esta ideia. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, que foi revelado ao profeta Maomé no século VII d.C., inclui versos que descrevem várias maravilhas naturais criadas por Alá. Esses versos falam sobre o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os mares, as plantas, os animais e os humanos. A significância histórica da Arábia Saudita também fica evidente no Alcorão. O território foi mencionado nas mais antigas fontes escritas, que destacam especificamente sua geografia e clima. Estudiosos antigos, viajantes e geógrafos como Heródoto, Joséfo e Eusébio, todos descreveram as características da Arábia Saudita. Eles retrataram o lugar como uma terra de montanhas verdes, vales, rios, florestas e animais. A natureza vibrante das florestas da região permitiu exportações abundantes e o estabelecimento de rotas de comércio conectando-a a regiões vizinhas. Essas informações vêm de relatos e registros históricos. Cientificamente falando, encontramos evidências fósseis que oferecem um vislumbre do passado da Arábia Saudita. Fósseis são os restos ou relevos de organismos, incluindo plantas e animais, que em algum momento habitaram o local. Eles dão pistas sobre a evolução da vida na Terra e as mudanças ambientais que ocorreram com o tempo. Fósseis encontrados na Arábia Saudita, incluindo de elefantes, hipopótamos e crocodilos, desenham o cenário de um ecossistema diverso. Estas criaturas indicam um ambiente florescente, com recursos abundantes. A descoberta de fósseis de cavalos marinhos sugere a presença de águas costeiras rasas, com uma ampla variedade de vida marinha. Fósseis por toda a Península Arábica, datados de pelo menos 350 mil anos atrás, além de imagens de satélite, sugerem que a Arábia Saudita já teve um clima mais úmido e uma geografia coberta por vegetação. As descobertas também incluem fósseis de plantas espalhados por diferentes regiões da Arábia Saudita, incluindo lugares como Teima, Dumá, Al-Jandal e Gizan. Esses fósseis incluem ervas, cigarras, palmeiras, grama, legumes e várias flores. Sua existência atravessa vários períodos geológicos, desde o Permiano e Triássico até o Jurássico, Cretáceo, Paleogeno, Neogeno até o Quaternário. Este mosaico de fósseis de plantas esconde as diferentes fases de vegetação que a Arábia Saudita atravessou durante sua história. Além disso, os fósseis humanos também contribuem com as descobertas intrigantes na Arábia Saudita. Ossos e artefatos preservados, tanto de humanos como de seus ancestrais que viveram no passado distante, trazem informações valiosas. Esses fósseis trazem evidências das origens, evolução, migração e de aspectos culturais das populações humanas. Além disso, eles jogam luz na interação humana com o ambiente e com as outras espécies. Numerosos lugares na Arábia Saudita, incluindo Kalam, Al-Maidan, Al-Ula e Al-Tukba, foram o palco da descoberta de fósseis humanos. Esses achados incluem ferramentas de pedra, inscrições em cerâmica, petróglifos, estruturas e ossos humanos, que vieram de várias épocas diferentes da história humana. O Paleolítico Inferior, há 400 mil anos atrás. O Paleolítico Central, há 90 mil anos atrás. O Paleolítico Superior, há 40 mil anos atrás. O Epipaleolítico, há 20 mil anos atrás. E o Neolítico, há 10 mil anos atrás.
Além disso, os cientistas também descobriram recifes de corais e regiões cobertas por grama submarina. A existência destas estruturas enfatiza a presença de água marinha limpa e quente, o que oferece um ambiente rico em nutrientes e abrigado de grandes predadores. Essas descobertas, que se estendem a milhões de anos no passado, de fato se alinham com o tema das revelações incríveis na região. E para finalizar, outro achado incrível são as antigas estradas e jazigos, com mais de 4.500 anos. Os arqueólogos chamam esses corredores de avenidas funerárias. Esses caminhos encontrados na região noroeste do deserto da Arábia Saudita conectam oásis e pastos percorrendo longas distâncias, alguns com centenas ou até milhares de quilômetros. Essas avenidas seguem o terreno natural e as fontes de água. Junto com os caminhos estão tumbas que se chamam de pingentes ou jazigos de anel. Os pingentes são caminhos circulares com um rastro pela parte de trás, perpendiculares às avenidas, enquanto os jazigos de anéis são caminhos circulares cercados por muros baixos. Os jazigos têm dimensões variadas, mas geralmente ficam entre 2 metros de altura e 20 metros de comprimento. Essas tumbas abrigam restos e pertences humanos. A descoberta destas tumbas e avenidas funerárias foi feita graças aos pesquisadores da Universidade da Austrália do Oeste, que utilizaram pesquisa aérea e terrestre, imagens de satélite e escavações. Cerca de 80 tumbas têm passado por datação por radiocarbono, revelando que sua idade deve ser em torno de 4.500 anos, entre 2.600 e 2.000 anos antes de Cristo. Essas construções podem ter sido construídas por tribos nômades, que ajustavam seus movimentos baseadas nos padrões de chuva e vegetação de onde passavam. Enquanto isso, em meio a todos esses encontros chocantes, os arqueólogos sauditas escavaram algo assustador. Desta vez, eles encontraram restos humanos antigos dentro de um monumento de 7.000 anos. Antes, o local foi utilizado por uma seita pré-histórica para realizar rituais. Os restos, que pertencem a um homem adulto de 30 anos, foram descobertos dentro de uma estrutura chamada de mustatil, que deriva seu nome do termo árabe para retângulo. Essas ruínas são parte das mais de 1.600 estruturas similares que foram identificadas na Arábia Saudita desde os anos 70. Escondidas debaixo da areia, essas construções foram erguidas durante o tempo em que o deserto florescia com planícies, espécies de elefantes e hipopótamos nos lagos. Evidentemente, os arquitetos destes mustatios eram membros de um culto enigmático. Conforme mudanças climáticas gradualmente transformaram a região em um deserto, estes indivíduos provavelmente se reuniram para proteger seu território. Sua estratégia de proteção envolvia sacrificar gado para divindades desconhecidas. Uma recente escavação de um mustatio, documentada em estudo recente, revelou mais informações sobre essas estruturas incríveis e os rituais de seus devotos do passado. Este mustatio escavado, que fica a 55 quilômetros da antiga cidade de Alula, tem 140 metros e foi construído com arenito. No centro do conjunto fica uma construção proeminente de pedra chamada de Beetle, cercada por uma coleção de 260 fragmentos de crânios e chifres de animais. Esses fragmentos de ossos eram principalmente de gado doméstico, com alguns indícios de gatos, gazelas e pequenos ruminantes. Adjacente ao topo do mustatil fica uma cista, um tipo de câmara funerária encontrado nas eras Neolítica e do Bronze, na Europa e no Oriente Médio. Exames dos ossos do homem morto revelam que ele tinha entre 30 e 40 anos, na época de sua morte. Ele apresentava sinais de osteoartrite, uma doença degenerativa que ataca as juntas. O exame de radiocarbono de ambos os humanos e animais indica que o enterro do homem ocorreu 400 anos após a morte dos animais. Isso sugere que o mustatio serviu como um lugar de repetidas peregrinações, destacando a significância que essas estruturas tiveram na vida dos seus antigos criadores. Por hoje era isso. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.